Olá, queridos, uma boa tarde. Mais uma vez eu tenho o prazer e a satisfação de poder estar aqui com vocês, você que estará do outro lado desta tela. Peço que você tenha o máximo de atenção e compreensão neste assunto que iremos tratar aqui. Um vídeo objetivo, porém um vídeo rápido que nos traz sempre uma visão crítica para que nós possamos nos colocar. Porque o que é ser cristão? Cristão é tomada de decisão, tá? É saber que você está diante de um Deus e que esse Deus nos vê o tempo todo. E quais têm sido as nossas obras diante desse Deus? Principalmente aquela que ninguém está vendo, onde você está escondido, na sua casa ou em qualquer outro lugar. Né? Ser cristão, aparentemente, não é aquilo que Deus se agrada, tá? Eu quero falar com vocês um assunto sério. Nós vivemos numa geração que deslocou o evangelho, gente, para o outro centro, né? Deixa eu consertar aqui. Para um outro eixo, que é a contramão da vontade de Deus. Uns dias atrás, eu gravei um vídeo falando do desvio da igreja, tá? E ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre a reforma protestante ocorrida no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja universitária de Wittenberg, na Alemanha. E por que Lutero fez isso? Eu explicava para minha esposa que esse fato, porque no passado, ocorreu por conta do desvio da igreja. Da igreja que se desviou da onde? De quem? Do que o Senhor Jesus falou. Foi a partir dos reformadores que nos foi deixado um legado para a nossa consciência. Mas a pergunta é, que legado nós vamos deixar com relação à obra de Deus para gerações futuras? Que eu e você deixaremos? Se a igreja brasileira não está convertida, gente, se a igreja brasileira está desviada das Escrituras, pessoal, não haverá uma nação sarada de seus pecados. Exatamente tudo começa nas igrejas e nas cátedras. Se a igreja brasileira não está com foco em Cristo, nós estamos perdidos, e a nação brasileira também. Estamos preocupados em converter pessoas, mas e nós? Bom, é a partir disso que nós precisamos saber que o Evangelho, ele é teocêntrico, gente. O que significa isto? Deus no centro. Cristocêntrico. O Senhor aparecendo e nós sempre nos bastidores. E parece que a nossa geração está querendo ou está colocando o homem no centro, no palco principal, ou seja, o homem no centro, ocupando o lugar que não é dele, o lugar que é de Deus. E isso é muito sutil e as pessoas não conseguem perceber. As pessoas têm muitas dificuldades de aceitar essa verdade, e é neste momento que mora o problema da verdadeira conversão. É quando eu creio que eu estou convertido, quando na verdade eu estou desviado do caminho do Senhor. E quando o homem está no centro, entenda isso, ele pode ter riqueza, ele pode ter sucesso, ele pode ter fama, ele pode ter posição elevada, eclesiasticamente, pode ser um pastor, um bispo, mas nada disso vai o satisfazer. Você pode morar num apartamento ou a casa mais luxuosa da cidade, ter uma igreja estruturada. Você pode andar no carro mais caro, você pode ter a conta bancária mais robusta da sua cidade. Você pode rodar, gente, o mundo. Quem não gosta de fazer uma viagem pelo mundo? É um desejo que eu tenho, não sei se Deus vai permitir. E essas viagens podem ser as viagens mais incríveis. Você pode pernoitar nos hotéis mais caros e frequentar os restaurantes mais caros. Pode usar as roupas
de grifes e joias mais caras. Mas, gente, nada, absolutamente nada disso vai preencher o vazio do seu coração, se o Senhor não estiver no centro. Sempre vai lhe faltar, tu vai sentir alguma coisa. Então, nós precisamos e dependemos do Espírito Santo, porque só Ele nos dá a plenitude, o significado para a nossa vida, para a nossa existência. Gente, eu falo de avivamento aqui. O avivamento não é só uma promessa de Deus. O avivamento é uma necessidade, uma obrigação da igreja buscar avivamento. O negócio é como está sendo buscado esse avivamento por algumas igrejas. Uma necessidade urgente para que juntos possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Por isso, o avivamento é uma necessidade urgente. E esses frutos ganharmos esta nação para Deus. Eu falo dos ídolos, eu falei de alguns ídolos em outros vídeos. Os ídolos do nosso coração são tão danosos para a nossa relação com Deus do que as imagens de escultura que os seus olhos podem ver. Por quê? Porque as imagens, gente, de escultura, eu posso quebrar. Chegar um dia e pá, quebrei, chega, não quero mais. Mas e as do coração? Os ídolos do coração, para milhões de pessoas, são imperceptíveis. E o perigo mora aí. Eu lembro que antes do meu batismo, eu tinha um santuário com fotos. Eu gosto muito do Flamengo, eu sou flamenguista, mas hoje eu enxergo de forma diferente. Eu tinha fotos de jogadores do Flamengo, quadros, cópias de jornais. Eu era muito jovenzinho. Um dia, tocado pelo Espírito, entrei no meu quarto, rasguei tudo e joguei fora. Porque aquilo era visível. Mas o que está internamente? Só pode ser identificado com a busca pelas coisas que vêm do alto, quando eu estou interessado de fato no que está vindo de cima. Eu dei o exemplo também em um outro vídeo de um bispo que também dava um exemplo de seu pai, que era bispo, que fez a passagem e a igreja simplesmente deixou de frequentar a maioria das pessoas o culto porque o bispo, o seu bispo, fez a passagem. A pergunta é, essas pessoas tinham comunhão com quem? Com quem elas se relacionavam, gente? A igreja brasileira não vai conseguir sarar esta nação, não vai conseguir converter pessoas e fazer a diferença na sociedade como sal da terra, a diferença como igreja, se nós estivermos desviados. E olhando o que tem ocorrido dentro das igrejas brasileiras, o pragmatismo, o liberalismo teológico, o relativismo, entre tantas outras filosofias, as ideologias humanas, as pessoas brigando por conta de política. Outrora eu estava nesse caminho de brigar, de falar. E hoje eu abandonei isso porque é como se Deus, eu gravei o vídeo ontem, fizesse assim, falar, filho, sai do meio dessa confusão. Então eu te conclamo e vou conclamar sempre o arrependimento como cristão. Você pode ser essa pessoa que Deus quer levantar, como levantou outros homens de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e como levantou Lutero, Calvino, entre outros, para que a igreja brasileira volte para o caminho. O que está sendo está desviado retorne para o caminho de Deus e possa se encontrar com Ele. Então, querido, você pode ser essa pessoa. Eu posso ser essa pessoa. Basta que nós também entendamos o que está acontecendo ao nosso redor. E o que está acontecendo ao nosso redor com relação à igreja brasileira neste país é gravíssimo. E o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele jovem, seja lá quem for, que não está entendendo isso, frequentando a igreja, ouvindo a palavra e não percebendo o que está ocorrendo, queridos, olha, é triste. Qual é o legado que iremos deixar se daqui a 100 anos Jesus não tiver voltado ainda? Ele pode voltar agora, como pode voltar daqui a 100 anos? Nós estaremos nos livros de história e será contado sobre nós que a igreja brasileira desta época, ou naqueles livros, essa época, se desviou do caminho. E essas consequências
foram graves. Como está sendo grave? Porque alguém lá atrás nos deixou um legado de pragmatismo, nos deixou um legado do relativismo, aonde Deus deixou de ser absoluto, o homem, a palavra do homem passa a ser absoluta e a palavra de Deus relativizada. O homem falou, a igreja segue, me esquece que é a palavra de Deus que deve ser o nosso caminho, é por ela que devemos nos pautar e não pelo homem. Isso acontece dentro das igrejas, por exemplo, as relações entre os irmãos, exclusão de irmãos. Falam mal do outro e todo mundo compra porque quem está falando é o pastor. Mas calma aí, a Bíblia ensina isso, querido. Que Deus abençoe a tua tarde. Que você possa refletir nestas palavras e guardar o teu coração nesses tempos tão difíceis. Jesus te abençoe e até a próxima.